Olá, bem-vindos a mais um Conselho e Conselheiros. Agora sem temporada, a gente já está fazendo alguns episódios que não seguem mais essa linha. Por quê? Hoje em dia está tão dinâmico os temas que nós temos que lidar que nós resolvemos fazer o quê? Cada episódio, um convidado vai colaborar com a gente, trazendo a sua especialidade e sim, sempre falando um pouco de cibersegurança, que acaba sendo o nosso DNA. E o convidado de hoje, eu arrisco a dizer que a história e a carreira dele se confunde com a história de dados. Cris, por favor. Eu acho que ela não só se confunde, né? Ele é uma grande referência de dados hoje no Brasil. Eu tive o prazer de poder trabalhar com ele alguns anos da minha vida, aprendi bastante e é um convidado que eu tenho orgulho de trazer aqui no Conselho e Conselheiros. Glauco. Muito legal. Bom, acho que já fizeram a introdução aqui dele, vou passar a palavra para o nosso convidado. Antes de mais nada, mais um prazer estar aqui com vocês todos, com os colegas de sempre. E Ricardo Raposo, prazer ter você conosco aqui, Raposo. Uma referência sobre dados e analytics. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Gente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e vai ser bem legal. Estou à disposição de colaborar com vocês e trazer aqui um pouquinho da minha experiência para o seu podcast aqui. Ah, que maravilha! Mas antes da gente falar um pouco de trabalho e como vocês se conheceram, que acabou sendo no trabalho, falar um pouco de você, quais são os seus hobbies, aonde você mora, para o pessoal conhecer um pouco, conhecê-lo um pouco mais. Eu moro aqui em São Paulo, sou estatístico de formação. Começou com a formação de estatística. Desde o início, dados foi o meu hobby de profissão, de estudo. Depois eu estudei marketing. Minha formação não é muito Olha ortodoxa, só, essa eu não sabia. Sabia, Cris? Essa eu não sabia. Pela SPM, depois eu fiz MBA pela Dom Cabral, e aí foi nessa parte minha, sempre trabalhei com risco, com credit score, com toda essa parte de uso de dados. Iniciei minha carreira na IBM, então a tecnologia já estava ali. Eu já construí mainframes, então eu já comecei desde o início, desde a base da construção de computadores. Então, depois fui para banco, Unibanco, Credicar, Itaú, B3, e agora estou na Equifax. Ah, isso é recente, né? É recente, faz 3 semanas que eu estou lá. Que maravilha. De hobby, eu gosto muito de cozinhar, isso é uma coisa que é um prazer muito grande meu. Pratico rally de off-road. Peraí, pilotando ou na navegação? Piloto, o Campeonato Paulista de Off-Road. Então, esse é um dos hobbies. Gosto de ir pra praia, fazer coisas normais aí. Ah, que bacana. Que ajuda a tirar um pouco da cabeça do nosso mundo tecnológico e do dia a dia, né? E quando o Cris conheceu o Raposo, era alguma coisa dele querendo liberar dados para todo mundo acessar e você falando não? Ou foi numa outra situação? Não. Eu conheci o Raposo no meu trabalho, né, atual, e a gente tinha um projeto, né? A gente desenvolveu todo o projeto de privacidade inicialmente dentro da B3, lá na minha empresa, e foi uma jornada interessante, né? Porque começou antes ainda, né, das legislações, da lei brasileira, era a GDPR, discutindo, trazendo todas as boas práticas, como é que a gente ia implementar isso dentro da empresa. Você nem estava com o chapéu de DPO ainda, era uma discussão de privacidade mesmo. Era um projeto. Isso. Então, isso nos permitiu explorar e experimentar várias coisas que depois foram detalhadas pela NPD, por tudo que veio aí, né? Mas foi um projeto bem bacana, que eu me orgulho bastante. E o Raposo sempre desafiando a gente, dando um ponto de vista diferente, porque a gente estava falando, poxa, você está pensando nessa linha, mas se fosse dessa forma, sempre desafiando. Eu acho que isso foi o bacana, que fez a gente olhar muitas vezes e mudar várias decisões durante esse caminho aqui. E que, no final, no frigir dos ovos ali, foram decisões corretas, né? Isso que eu achei bem bacana. Então, depois, no final, né, trabalhando já toda essa questão de
dados, o Raposo era responsável por grande parte de produtos de dados na empresa, eu como encarregado de dados, então aqui a relação nossa era muito próxima ali para governar, para questões de privacidade na construção dos produtos de dados da empresa. Isso é interessante. Eu acho que uma coisa interessante, a minha jornada na B3, ela foi para montar um negócio de monetização de dados. Tá. Né? Ou seja, utilizar o que existia de dados na B3 para criar produtos e serviços para o mercado. Isso é uma missão bem diferente do que você utilizar os dados para o negócio. Então, a gente utilizava os dados como um negócio. Então, ainda mais numa empresa muito regulada como a B3. Então, o trabalho que nós fizemos juntos, ainda no momento de implantação da LGPD no Brasil. Monetizar dados no momento crítico. Exato, onde a gente não sabia muito bem como que seria a lei, e não existia ainda a NPD estabelecida, então a gente não sabia muito bem como isso ia funcionar. Então, foi um momento muito interessante, onde a gente começou a discutir assim, como que a gente ia criar esse arcabouço de governança dentro da B3, mas de uma forma onde a gente pudesse criar os produtos sem travar a inovação, de uma forma ágil, mas sem abrir mão do controle e do risco que uma empresa como a B3 deveria ter com um alto nível de regulação. Então, foi muito rico esse período que a gente trabalhou junto, foi muito legal. Que bacana. Foi o seu primeiro posicionamento, a primeira posição onde você foi trabalhar monetização direta de dados como produto? Foi. Foi que eu sempre trabalhei como um negócio, nunca para o negócio, nunca como um negócio. E para vocês terem uma ideia, essa governança de dados da B3 virou um caso de estudo do Gartner. Hoje, a governança da B3 é um caso de referência do Gartner global, traduzido inclusive para chinês, que incrível. Assim, se vocês forem lá no Gartner pesquisar, a B3 é um caso de referência pela forma como nós conseguimos implantar, e é fruto desse trabalho que a gente fez, né? Eu, Cris, a Milena, a Fório, algumas pessoas foram muito importantes nesse processo de criação, no desenho dessa governança. O Glauco já trabalhou com a Milena também. Trabalhamos juntos algumas vezes, damos aula junto na FIA, pessoa bastante engajada no assunto e que gosta do mundo digital, né? A gente tem muita curiosidade aqui de entender o processo de formação também. Faz alguns anos já que eu ouvia que cientista de dados era a profissão que ia pagar muito bem, a profissão do futuro, e nem se falava tanto em AI como que se fala hoje, né? Como que é essa jornada de um estatístico para trabalhar com dados, um cientista de dados, e hoje aonde você se encontra? Como a tecnologia encaixou isso aí, né? Pronto, você foi buscar conhecimento de tecnologia também? Você sabe que, na verdade, não mudou muito, tá? Não? Existiu muita evolução na tecnologia, né? Assim, quando eu comecei, tem uma história muito interessante. O meu primeiro modelo, quando eu fui fazer a amostra, me levaram numa sala grande, cheia de caixas de papelão. Suas amostras estão aí, né? Porque eu peguei umas fichinhas que creio. Foi verdade. E a gente teve que digitar para criar o meu primeiro modelo de credit score. Isso foi na 7 de abril, no antigo Banco Nacional. Daquela época. Foi isso em 95. Foi quando eu fiz o meu primeiro modelo de credit score. Tá? Então, você imagina a tecnologia disponível na época para a gente construir. Isso evoluiu muito. Mas as técnicas em si, elas não mudaram tanto assim. Mesmo o que a gente chama hoje de inteligência artificial, a primeira rede neural que eu implantei foi em 2000, há 24 anos, 25 anos atrás. Tá? Os algoritmos evoluíram, mas a problemática sempre foi o acesso ao dado, como que eu organizo esse dado, como que eu estruturo isso para resolver o meu problema, e depois sim, aplicar a tecnologia. A computação, né? o maquinário, o poder computacional evoluiu brutalmente. Sim, e se tornou mais acessível, que algo, né, que tinha que ser um banco que tinha acesso, hoje nós temos acesso. E viabilizou usar essas técnicas de força bruta que antes era impossível. Né? Então você hoje pode usar esses algoritmos com uma velocidade, com uma facilidade, a um custo muito acessível que você não podia antes.
né? O processamento distribuído em processadores Intel, isso é muito recente. Você tinha antes que ter poucas empresas tinham acesso a um poder computacional como você tem hoje. Mas em si, a técnica, esse conhecimento da tecnologia analítica, ele não é tão diferente, não é tão novo. Mas assim, você ter isso acessível uma massa de empresas como você tem hoje é que é a grande diferença. E sem falar agora, né, no GPT da vida, no GenAI e tudo mais, isso agora explodiu, né? Que é uma coisa que é maravilhosa, né? A gente poder ter que acompanhei essa evolução na minha carreira, ver o quanto que isso hoje está disponível é muito bonito de ver. Quanto que ainda pode evoluir, né? Exato, as aplicações que a gente pode fazer com tudo isso, né? Isso é muito legal. Eu acho que isso e mais uma vez, o difícil é você ter o dado organizado, você ter tudo isso de uma certa forma bem colocado nas empresas e você ter os problemas bem equacionados para que depois você aplicar a tecnologia para sem um objetivo, um problema para resolver, dados são só dados, né? Exato. Eu tinha um grande mestre que falava assim, o modelo é fácil, o duro é o que vem antes e o que vem depois. Quer dizer, o dado e depois como é que você põe para funcionar. Porque o modelo em si, ele é relativamente commodity. Todo mundo tem a mesma tecnologia. Né? Todo mundo tem o mesmo algoritmo, praticamente está disponível o mesmo para todo mundo, mas o dado que você organiza, que é o grande diferencial, né, das empresas, né, que a gente, tanto quem tem dentro de casa, né, e quem no meu caso aqui, que a gente trabalha com isso, quem vende as informações e depois como você realmente põe para funcionar, para tomar decisão, que é a grande diferencial. Sem dúvida. E a gente sempre busca aqui dentro do Conselho e Conselheiros levar de uma maneira fácil, acessível para quem não é de tecnologia ou quem não tem todo esse conhecimento como você, esses termos, não é? Ou esses conceitos. Você podia falar um pouco para a gente o poder que o dado pode trazer para transformar um negócio, então, para o conselheiro, né? Qual que é o papel do conselheiro? Gerar perpetuidade da empresa e agregar valor. Os dados podem agregar esse valor, trazer novos produtos, diferenciais de mercado. Então, tentar contextualizar para o pessoal qual a importância do dado e depois esse conceito do machine learning versus, por exemplo, o inteligência artificial e se eles estão conectados. Eu acho que hoje, na perspectiva de um conselheiro, eu acho que assim, você deveria ter um incentivo na empresa de resolver problemas reais do negócio. Tá. Né? O que a gente viu muito é uma busca pela inovação, mas uma busca num laboratório, numa inovação totalmente desconectada de problemas reais do negócio. Aquelas incubadoras, né? Num prédio diferente, muito distante. Uma coisa muito distante. O que a gente vê hoje em tendências é cada vez mais esses cientistas de dados, essas equipes analíticas estarem distribuídas e perto do negócio, o que é um grande desafio para as áreas de segurança. A gente discutia muito isso. Descentralizar, né? É muito mais complicado, né? Mas isso aproxima do negócio, aproxima dos problemas do dia a dia. Porque esses caras sabem o problema, eles conhecem, mas você precisa capacitar essas pessoas da ciência de dados e de serem capazes de usar a informação e resolver os problemas. Então, eu acho que se as equipes sêniores, né, os conselheiros e os C-levels começarem a entender que essas pessoas de negócios deveriam estar letradas da ciência de dados em geral, vamos chamar assim, e eles deveriam estar resolvendo esses problemas. E você pode manter uma estrutura de dados e uma estrutura de governança centralizada, que é um pouco do que a gente pregava dentro da B3, prega, né? Acho que no Continuamos. Não mudou ainda, não mudou, então, por 3 semanas. Continuamos. Né? Você alavanca muito esse processo do que fazer uma inovação desconectada do mundo real. Além de empoderar cada área de negócio lá na ponta. Porque é muito caro. É muito caro você investir em dado, é muito caro você manter uma equipe analítica, e o processo todo ele demora.
Então, você traz uma eficiência muito grande para o negócio quando você foca num problema real e você põe a equipe para trazer um resultado para o negócio. E aí, sim, você vai começar a fazer isso de uma forma progressiva dentro da empresa, trazendo o resultado, e aí todo mundo vai começar a entender que, pô, peraí, se eu trouxe aqui uma evolução, deixa eu continuar investindo, e isso só vai se espalhar na empresa. Bacana isso. Legal. E se você... Eu acho que essa é uma dica muito bacana, mas se você pudesse elencar 5 dicas que um conselho deveria se preocupar quando se lida com produtos de dados ou uso de dados interno ou comercial, quais seriam? Ai, Cris, eu acho que... Vamos lá, deixa eu ver algumas coisas que eu acho que são importantes. Uma eu acho que a governança em si, né? Eu acho que as pessoas precisam entender, primeiro, que o risco não está no dado. Isso é um erro que eu vejo muito grande nas empresas. As empresas querem controlar o acesso ao dado. O risco não está no dado, o risco está na aplicação. O valor está na aplicação. Mais uma vez, está lá no negócio. Porque é ali que dá o problema, que você faz um uso indevido, que você tem um vazamento, que você... o problema está sempre lá na utilização, no propósito indevido. Então, eu acho que isso é uma dica. Não foca no dado, foca na aplicação. O seu controle, o seu processo e o investimento também. Né? Eu acho que isso seria uma primeira dica que eu daria. Uma segunda dica adapta ao risco. Se você quiser criar uma estrutura de governança padrão, monolítica para uma empresa, você vai travar a empresa. E não é assim. Você tem casos, situações onde você tem altíssimo risco que você precisa tomar muito cuidado, e você tem casos onde você não precisa, você precisa explorar, provar valor, você precisa ser mais ágil. Então, crie uma governança, né? O conselho tem que incentivar a companhia a criar uma governança adaptada ao risco. Isso é uma outra dica. Uma terceira dica: investimentos progressivos. Não crie projetos megalomaníacos, faraônicos. Prove valor, porque é tudo muito, muito difícil. Então, crie projetos onde faça uma primeira... onde não vai estar perfeito. Faz uma prova de valor, um protótipo, essa quebre em pequenos pedaços e vá fazendo... Isso é muito difícil para uma companhia quebrar esse paradigma. Normalmente as pessoas querem tudo muito pronto, muito perfeito e tudo feito por completo. E isso vem muito até do próprio conselho, eu acho, de dar esse conforto para a empresa. Cara, vamos por partes. Não precisa vir tudo pronto, tudo perfeito. Vamos investindo aos poucos. Uma coisa que me chamou muita atenção é que a inovação, ela precisa da escassez. Você não pode dar muito dinheiro para a inovação. Quando tem muito dinheiro, você não inova. Esse foi legal, hein? Bem legal. A inovação ela acontece quando você tem uma escassez de recursos. Então, vai por partes, prova valor, daí você vai dando mais recursos, porque senão você não vai trazer ali uma oportunidade de pensar diferente, de achar uma saída. Então, esse vir de um processo progressivo, eu acho que é uma boa política para liberar investimento, para você poder ter essa racionalidade das coisas funcionarem bem na empresa. Que mais? Eu acho que essa última característica, que é muito forte sua e que você prega bastante, que é: vá devagar e faça com o teu cliente. Entenda o valor, gere ali, valide. Veja se aquilo é útil para o seu cliente também, né? Quando você constrói toda essa estrutura de governança que lhe permite criar isso e ser dinâmico, a tendência é que você acerte mais, que você entregue produtos adequados aos clientes, né? E não é isso que você falou, né? Cria uma mega estrutura, um produto construído com a tua visão interna, não do cliente. Ou a visão da agilidade, né? Se você errar, erre rápido e erre pequeno, não erre grandão. Porque para você provar valor, não tem outro jeito senão sentar com o cliente e
Tem uma coisa, né? O único que põe dinheiro na empresa é o cliente. O resto todo tira. Até o investidor, ele está colocando, mas uma hora ele vai tirar, assim, né? Para você provar valor, o cliente vai ter que ir lá e querer comprar e estar disposto a pagar pelo aquilo que você fez. Então, não tem jeito. Você vai ter que sentar com o cliente e ver se aquilo é aquilo que você... Primeiro protótipo que você fez, pô, isso aqui é legal, vamos melhorar, vamos fazer esse processo. Então, essa cultura do ser progressivo e adaptado ao risco faz uma diferença brutal na inovação e na cultura da empresa de fazer com que isso contamina, eu acho que na empresa, a forma de trabalho, né? E uma outra coisa é que eu acho que é muito, muito importante, é a cultura de proteção por construção. O que significa isso? As empresas eu vou explicar de um jeito diferente. Não pode ter comitê de aprovação. Tá. Você, quando começa um projeto, você tem que ter as áreas de controle junto com você desde o primeiro momento. Seria privacidade, segurança, tudo por design. Já na... Quando a gente começava um projeto, a primeira reunião era com o jurídico. Na sua privacidade. É jurídico, controle de... Você precisa entender todo o contexto. O segurança até vinha um pouquinho mais para frente, mas a primeira era o jurídico. Entendi. Tipo, eu posso fazer esse negócio aqui? Porque ali já pode ser um não de verdade, assim, né? Tinha assim... a gente dá um jeito. Tinha um não e tinha um nem fudendo. Muito bom. Quando veio o não, veja bem. O não normalmente vinha... Não, mas se for assim, dá... Assim não, né? Tinha sempre é muito consultivo esse processo e o jurídico sempre achava uma saída. Mas quando vinha o não nem fudendo, cara, aí você sabe que você pisou fora... Entendeu? Porque não ia ter jeito mesmo, você realmente... E você nem perdia tempo, você não perdia tempo de ninguém, você não perdia investimento, entendeu? Então, isso e tem uma outra coisa, cara, que é fenomenal. Quando você envolve todas essas áreas, controles internos, ou segurança da informação, essas áreas... elas se sentem parte do negócio, produto e parte do negócio. Porque elas realmente colaboram. Porque elas falam, faz desse jeito, vai por aqui, faz isso. Eles realmente moldam o produto. Quando você termina o produto, ele está aprovado. Todo mundo gosta de construir junto. Não precisa de comitê. Você faz um comitê só para mostrar. Você escreve uma documentação e só validade. É a documentação porque você precisa documentar, né? Então... Se você seguir essas dicas aqui, você percebe que nenhuma dessas dicas ela falou de abrir mão do controle? Não. Nenhuma delas. De baixar o nível de controle ou assumir mais risco? Nenhuma delas falou sobre isso. Só falou em adaptar. Fazer de uma forma que você adapte o que você tem que fazer ao risco correto. E você consegue gerenciar o risco dessa forma. Exato. Nós entendendo desde o começo, o risco ele é melhor gerenciado do que chegar no final. A questão não é burlar a lei ou fazer uma coisa fora. Ninguém quer fazer isso. Só que se você fizer desse jeito, você vai andar rápido dentro do nível de risco que a empresa definiu que você quer. Sim. Entendeu? E, Raposo, você enxerga... Você é conselheiro de algumas empresas, né? Uhum. Ou foi, ou ainda é. Você enxerga que esse é um debate que hoje está nos conselhos... Talvez ele está um pouco mais inflamado com as questões da lei, do projeto de lei de inteligência artificial, tudo isso, mas é um tema dos conselhos hoje, a questão de governança, riscos associados a dados, inteligência artificial. Não como o uso, como inovação, como tudo, mas como olhando todas as perspectivas que envolvem isso, né? Cris, eu acho que eu acho que sim, inevitavelmente sim. Uhum. Mas eu acho que ainda muito de uma forma vou cumprir tabela, eu acho. Entendi. Não sei o quanto... Eu sempre falei isso para você, que a gente ia monetizar isso e isso ia ser um valor da B3, né? E eu acho que isso é um valor para as empresas que entenderem e eu conheço algumas que entenderam que isso é um valor, elas vão sair na frente.
né? Eu vejo isso, por exemplo, na Equifax. Assim, os caras montaram uma estrutura de governança muito bem arrumada, até pelo que eles já passaram no passado, eles tiveram que fazer isso. E isso é um valor tremendo hoje, você fazer negócio com uma empresa que tem um controle, tem um nível de segurança bem legal. Eu acho que isso é um diferencial absurdo para quem pular na frente vai ter um diferencial. Ou seja, eu não sei se a empresa isso... ela vai decidir, ela pode decidir por um produto por uma empresa que lhe entrega segurança, uma melhor governança e controle do que outra, simplesmente. Sem dúvida. Inclusive pagando o preço por isso adequado. Né? Sem dúvida. E eu acho que não precisa abrir mão do negócio. Eu realmente acredito que você não vai abrir mão da inovação, você não vai abrir mão de negócio para andar dentro para ter aderência às leis. Né? Eu acho que se fizer com um pouco de... acho que seguindo um pouco essas coisas que eu falei, eu acho que você consegue. Porque no final do dia, você não quer causar uma situação de fazer mal para uma pessoa, né? Ou para uma empresa. Você não quer se colocar numa situação ruim perante ao mercado, perante a sociedade. Ninguém quer fazer isso, nenhuma empresa quer se colocar. E se você pegar o que as leis estão... caminho que as leis estão colocando, elas estão colocando diretrizes claras para você proteger o indivíduo, para você proteger a sociedade. Para você ser diligente. Exato. Então não tem muito... Assim, só você não fazer besteira que você vai estar ok, entendeu? Assim, não tem muito... Assim, eu acho que assim, se você... Dá para fazer bons negócios sem ficar fora da lei, vai. E isso gera realmente. A gente chegou a ver que com a construção de toda essa estrutura bem feita, gera valor para o cliente, ele toma a decisão. É uma forma, inclusive, das equipes de controle, segurança e outras poder mostrar mais claramente como é que ele pode agregar valor ali aos produtos, ao negócio da empresa. Lógico, você já gera ali, protegendo a empresa, tudo isso, mas no comercial você fala, poxa, esse produto foi vendido por esse cliente porque ele escolheu, porque tem um valor associado a controle específico disso. Onde nós fechamos negócio pela governança. Pela governança. Que incrível. Para se sentir confortável e seguro de fazer negócio com declaradamente, o cliente falou, escolhemos vocês pela governança. Isso é maravilhoso. bem legal. E quando a gente fala dessa parte do letramento, né, que a gente estava comentando, eu não vou perder a chance de ter uma aula com ele aqui. Eu tinha até falado a parte do machine learning, inteligência artificial, mas assim, falando um pouco da história de dados, dessa jornada, né, você podia contar brevemente para a gente como tudo isso tem transformado e chegou onde chegou hoje, da gente ter tanto acesso a essas ferramentas? Nick, eu vou falar uma coisa meio... Eu tenho uma visão meio diferente sobre... Por favor, a gente está aqui para isso. Sobre letramento. Uma das coisas que a gente fez nessa governança, a gente inverteu o papel de quem é responsável por definir o acesso ao dado. Tá. Né? Numa governança tradicional de dados, você tem o dono do dado. E o dono do dado, normalmente é uma área de negócio e ele que define... Me dá um exemplo, seria o cadastro, onde o cliente entrou lá... Tá bom. Tem um dono lá que é o dono do produto que define quem pode e quem não pode acessar aquele dado. Tá. Quando você define a sua governança de dados dessa forma, a responsabilidade de acesso aos dados está distribuída na empresa. E eu sempre achei que isso era uma responsabilidade que não era justa. Porque imagina o seguinte, você é dono de um banco de dados. Aí eu chego lá e falo, pô, Nick, eu quero acessar o seu dado. Eu falo, pô... O que você está fazendo aqui? O que você vai fazer com a minha informação? No mínimo, né? Sem falar as questões de politiqueiras que acontecem na empresa, no mínimo você vai falar, pô, eu não vou dar acesso, porque eu não sei o que ele vai fazer depois. Eu vou dar acesso hoje, daqui a um tempo o raposo vai embora, vai chegar um outro cara. Não. O que você cria numa empresa quando você faz assim? Você cria silos. E não é justo com você. Eu falar, pô, você ser responsável depois se eu vazar um dado. Porque o dado continua sendo seu. Quem vai responder é você, né? O que a gente fez na B3?
Você continua sendo o dono do dado, responsável pela qualidade do dado e todas as outras atribuições do data owner. Só que a responsabilidade de acesso não é mais sua. É de uma área de governança de dados centralizada. E quem define quem pode e quem não pode acessar o dado é uma política que define a partir da atividade que a pessoa executa na empresa. Se uma pessoa executa uma atividade de monitoramento de um determinado área, ela só precisa acessar aquele banco de dados que ela está monitorando. Se é um dado de RH com o salário das pessoas, ninguém pode acessar. Se é uma área de produtos de dados, eu posso acessar todos os bancos de dados, mas com o identificador mascarado. Então tem uma governança, que é a área de governança, e se tem alguma exceção, tem um grupo que vai lá e delibera sobre. Legal. O que acontece quando você faz isso? Em tese, todo mundo pode acessar aquilo que precisa para trabalhar. Ou seja, o dado está disponível para todos, dentro dessas regras de... A partir daí, o letramento muda. Você tem acesso ao dado que você precisa. Desde que você justifique, desde que esteja dentro da política, dentro dos parâmetros aceitáveis. O dado que você precisa, você tem acesso. Então, você agora precisa estar preparado para usar o dado. Você tem o cara analítico, como a gente falou, na tua área ali. Então, meu amigo, agora se vira. Tu tem os treinamentos disponíveis, né, para as ferramentas providos pela área de tecnologia. Então, aí o letramento acontece. Você muda toda É uma outra dinâmica, né? a dinâmica dentro da empresa. Entendeu? E despersonifica, né? Exato. Não é mais o Nicolas, né? Não é o Nicolas pedindo, não é o Glauco aprovando, não. É um processo que flui. Você inverte. E você não vem mais pedir para uma área de dados, eu preciso que você faça. Não. Você vai ter que fazer, você vai ter que aprender, tá aqui a ferramenta, tá aqui. Meu amigo, essa é uma empresa de dados, data-driven, você se prepara que você vai precisar fazer. E hoje em dia as ferramentas ajudam muito, né, Raposo? Você que tem uma jornada muito mais longa, no começo era para realmente pro cientista de dados conseguir fazer coisa. Hoje em dia, com os Power BIs da vida, com esse tipo de coisa, a vida do ser humano ficou muito mais fácil. Né? A gente até pode ter uma área centralizadora que ajuda você no primeiro projeto, capacita. Cara, mas daqui para frente, bicho, você tem que se virar. Entendi. Então, para mim, letramento é isso. É mão na massa e resolver problema real. Não é ficar fazendo treinamento e fazer palestrinha dentro das empresas, entendeu? É realmente botar a galera para resolver problema real da própria vida. A área de pessoas, tem lá People Analytics dentro da área fazendo relatório, fazendo o que tem que fazer. Entendeu? Sim, e grandes poderes trazem grandes responsabilidades, Exato. Né? Então você tem que, né, cuidar ali com diligência Tá compartilhada, a responsabilidade compartilhada com todos é mais justa, não acaba pesando no ombro de uma pessoa só. Acho que funciona bem, né? Então, se você, como companhia, né, isso é uma coisa que eu acho que o conselho também tem que refletir. Com se você toda quer certeza. uma empresa data-driven, você tem que realmente capacitar toda a empresa para trabalhar com dado. Perfeito. Muito legal, Boa. muito legal. E deixa eu fazer uma conexão. O Cris falou que você já atua aí nos conselhos, como advisor. Como é que você caiu nesse mundo de conselhos, comitês? Cara, eu tô começando, eu não advisors? sou um mega, assim, eu tenho alguns conselhos, mas são startups, são empresas pequenas, assim, quem sabe um dia eu seja convidado depois aqui desse, né, para um grande, mas assim, é uma coisa que eu sempre gostei muito tive vontade, fui provocado aí num processo para participar, eu acho que era uma coisa que eu queria. Eu fiz, não falei na minha formação, eu fiz um curso de governança de conselho no IMD, aquele instituto da Suíça, que foi muito legal. Eu acho que para quem acompanha aqui, é um curso online, foi muito joia.
de governança de conselho. Eu acho que vale muito a pena. O da Dom Cabral que você fez não foi de conselheiro? Não foi de conselheiro. Qual que foi? Foi MBA executivo. Ah, tá. O de conselheiro que eu fiz foi nesse do IMD. Foi online, é um curso curto, mas ele é bem intenso e é bem legal de fazer, viu? Para quem tem interesse, vale a pena. Depois a gente procura e deixa aqui embaixo para vocês. E aí eu comecei. Tem conselho numa empresa de inclusão de autistas, que é bem legal, que eu acho que faz um papel grande de abrir porta nas empresas, que tem bastante gente legal. A gente tem um programa na B3 funcionando no Itaú, tem mais de 80 inclusões, que é bem legal. Então é uma coisa que eu estou aprendendo. Eu comecei a fazer e eu acho que faz uma diferença grande, né? Principalmente para essas empresas pequenas, você ter alguém, né, com experiência, ajudando. Conhecimento, né? E Raposo, eu vi que você também é um advisor do Gartner. Isso, Também associado a dados, a governança. Totalmente, porque esse advisor do Gartner é muito interessante, porque eles me convidaram para fazer parte do Advisory Board de Analytics do Gartner, e acho que eu sou, sei lá, um único do Hemisfério Sul, assim, é um negócio... Foi por causa da governança que realmente chamou a atenção deles por ser uma proposta muito diferente. E lá tem duas coisas que eu acho que foram muito legais, né, desse processo. Uma é a gente direcionar as pesquisas do Gartner. Então, esse grupo de advisors, eles direcionam o que os analistas vão estudar para o próximo período. Inputs do mundo real, né? Exato. Interessante. E uma outra coisa, eu fui muito acessado pelos analistas para falar com empresas de lá, dos Estados Unidos. Muitas empresas, cara... Até FBI, assim, os caras, empresas grandes do Boeing, Deloitte de lá, assim, empresas, sei lá, tem um monte de empresas. Os caras que quiseram falar comigo por causa do nosso case, que eles quiseram conhecer como que a gente fez. Fora aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil eu falei com um monte de empresas. Então, eu tive uma experiência de advisory... não estando no conselho das empresas, mas aconselhando. Eu falei com CDOs assim, de várias empresas. Isso foi muito legal porque isso me abriu muita porta em muitas empresas. O CDO é o Chief Data Officer. Das empresas aqui no Brasil e de lá de fora. No Brasil tem um nome diferente ou é CDO mesmo? CDO mesmo. CDO. O head de dados. Muitas vezes eles também são os encarregados de dados, né? Mas normalmente acaba sendo posição diferente. Algumas vezes E como é que você está lidando com esse duplo chapéu? É uma pergunta que a gente gosta de falar, né? Assim, o executivo e o conselheiro, o advisor. Como é que foi para você enxergar essas duas formas aí de trabalhar? Hoje a minha posição na Equifax, eu tô como vice-presidente lá. Já é um nível bastante sênior, né? Então, e muitas vezes eu acabo fazendo muita papel com as outras áreas. Eu sempre... A minha jornada aqui na B3, essa última etapa foi uma etapa muito de fazer parcerias com empresas grandes, com um trabalho bem mais de relacionamento do que está no operacional. Então eu acho que a minha carreira já está me empurrando muito para essa parte de relacionamento, de parcerias, de estar em clientes, de ajudar desenho de produtos, né? Apesar de eu estar tocando uma operação de dados, né? Eu tenho tido sou muito chamado para estar em cliente, muito chamado para estar discutindo estratégia, ajudando nesse sentido. Então, ajudando os clientes a usar os dados que eles podem obter também, né? Exato. Discutir como que tá andando no mercado, o que eu acho que eles podem estar fazendo. Então, essa é uma mistura boa nesse sentido, porque dados e analytics, ele não é um produto simples, assim como um produto que
você vende, né? Na prateleira ali, né? Do comércio normal, que é um negócio que você põe para vender estático, né? Dado é muito customizável, ele impacta muito o negócio de formas diferentes. Então, e os clientes querem muito discutir formas de adaptar, forma de customizar. Então, eu acabo fazendo muito esse papel, né? E é muito gratificante porque a minha carreira acabou me levando a ter um relacionamento muito grande com as empresas e eu acabo misturando um pouco esse papel de consultor no meio aqui da... Legal. E esse modelo do conselheiro consultivo dá acesso a empresas pequenas terem um profissional, né, como você, como o Cris, que ele não conseguiria ter dentro do quadro de funcionários e conseguir já iniciar com maturidade, já conseguir com um produto mais estruturado. Então, quem está iniciando um projeto ou quem quer tirar da maturidade 1 e levar para 3, ter um conselheiro consultivo ajuda nessa jornada. Ele não vai estar nas atividades do dia a dia, mas sempre drivando ali, né? Com a sua especialização, que às vezes o cara precisa de um conselheiro consultivo como o Raposo no start de um processo. Depois, no dia a dia, ele não precisa mais. Não vai ficar over para ele ter o cara lá dentro. Então, temporário funciona também. Você sabe que nesse curso lá no IMD, existe uma discussão muito grande no papel do conselho hoje em dia, né? E qual é como que ele deve atuar nas empresas, né? E quem que ele deve representar. Porque... E na Suíça, obviamente, tem uma pegada um pouco mais social e tal, né? Mas assim, a reflexão que eles fizeram lá era assim: se você representa o investidor, você tem uma visão de muito curto prazo. Isso que é lucro, no final das contas, quer trazer dinheiro. E de curto prazo. E você tem uma visão, muitas vezes, que não é muito sustentável, né? E que isso está levando as empresas a ter um problema de não... Quebra um pouco do que se prega de governança e de conselhos da perenidade. Exato. Ou até da ética também. Pisa um passinho para lá, né? Começa a ter muito risco, né? Então, o que eles estavam pregando lá é que o conselho, ele não deveria ser aquele conselho só de prezar pelo controle. Ele deveria ser um conselho onde ele deveria ser mais consultivo. Ele deveria entrar um pouco mais no detalhe de como as coisas são feitas e como o que está acontecendo dentro da empresa. Não só um fiscalizador. Não só um fiscalizador. O papel deveria ser um pouquinho diferente. Os conselhos modernos deveriam ter mais grupos de trabalho com o C-Level, de entender um pouco mais projetos estratégicos e trabalhar junto com esses alguns projetos e algumas frentes específicas, ter um papel um pouco mais consultivo. Não, eu acho ótimo isso, e tinha um conceito quando eu estava na Blockbit, eu estava como conselheiro executivo, eu tinha atribuições de ajudar no desenvolvimento do produto, de ajudar na expansão internacional, então eu ia para a reunião do conselho mensal, estava com o presidente lá, tinha que cuidar de todas as atribuições para ser uma reunião produtiva, mas na segunda-feira eu tinha reuniões para ver como estava o processo de expansão, na terça-feira tinha reuniões para ver, né, se o produto estava aderente com as novas funcionalidades, tendências globais. E eu acho que hoje, principalmente aqui, né, segurança da informação, dados, você tem um desafio tremendo, né, inteligência artificial, porque eu acho que muitos conselhos sentem falta de pessoas com competências mais técnicas para ajudar em algumas decisões, desde investimento, que caminhos tomar de investimento nessas tecnologias e como garantir que realmente você está tomando as decisões corretas nessa área, né? Porque não necessariamente todos os conselhos têm essas capacidades. No Brasil, os conselhos ainda são muito focados no seu papel regulatório. Pois né? E acho que as startups estão dando o passo de ter esses conselhos mais participativos, mais consultivos, mas as grandes ainda ficam muito amarradas no modelo tradicional e do papel do conselheiro ali, fiscalizador, e eu acho que tem muito a se ganhar quando você faz essa mudança de papel, e acho que pode se manter os dois. Nós discutimos muito isso aqui, né? O quão esse conselheiro deveria estar próximo, neste caso do CISO, né? Ou do cara de dados, tudo, para realmente apoiá-lo ali de forma, primeiro, compreender melhor
aconselhar melhor, né? E acompanhar no desenvolvimento dele, não somente fazer o que você falou, né? Ser mais regular. Eu acho que eu tenho a visão que é uma jornada que o profissional, o CIO, o cara de tecnologia já passou. E hoje muitas das empresas têm um cara no conselho, tem uma pessoa no conselho que é um ex-CIO, um ex-CTO. CTO, tenho visto mais CTO. Eu acho que no futuro isso vai acontecer também com uma pessoa de segurança, com uma pessoa de dados. Vai. Acho que é uma jornada. Dados, ele, apesar de estarem aí desde sempre, como uma disciplina, como uma coisa mais robusta nas empresas, é relativamente novo. É um luxo de empresas grandes ainda. Sim. E eu acho que eles passam por uma jornada de maturidade para ganhar essa posição. Só que não vai demorar tanto quanto demorou para o CIO e para o CTO, que hoje em dia as coisas fluem tudo muito, muito mais rápido, né? Então eu enxergo isso como jornada. Você tem uma visão parecida? Eu acredito que sim. Quem sabe em alguns setores mais... Data-driven não tem... mais relevante do que outros, mas sem dúvida, em algumas áreas é impossível você não ter, né, alguns segmentos, é impossível você não ter isso tão forte, né? É parte da estratégia core da empresa, não tem como não discutir isso, né? E tem muita coisa que está transformando. Não tem aquela questão de ter o conselheiro por 5, 10 anos. Se de repente a jornada hoje é cibersegurança, você por 2 anos tem um conselheiro que é muito intencional nesse tema. Essa jornada se concluiu, você saiu de uma maturidade X, foi para Y, agora é dados? Poxa, que bom, você contribuiu com a tua experiência e tal. Agora eu vou dar o espaço, né, para alguém de dados para se aprofundar nesse tema. É porque não tem jeito, os negócios estão acontecendo no mundo virtual e vão cada vez mais, né? Então você tem que ter gente competente nesse mundo, entendeu? Não vai ter jeito. E agora eu quero um corte aqui. Dados. É o novo petróleo? Muito batido. Clichê, mas... Pô, alguém tem que fazer isso. O pessoal que é entretenimento aqui também. Você sabe que eu não gosto desse... Porque ele é um ativo que você não consome. Tá mais pro vento do que do petróleo, né? Você pode usar ele infinitamente e você não consome, né? E você pode usar várias vezes ao mesmo tempo, simultaneamente, e você não consome. Isso é exponencial e não tem escassez. Exato. Então, eu não sei se eu acho que valeu para mostrar a importância, para trazer a importância. Fase, mas eu não gosto muito dessa associação. Mas, sem dúvida, o valor aos negócios daqui para frente, quem não souber usar esse ativo vai ficar de fora. Perfeito. Né? Quando a gente fala de dados, qual que é esse conceito do guardrail? O guardrail está lá para garantir que não vai ter um viés. Vamos trazer um pouco desses temas, né? Do viés, dos guardrails e depois da legislação. Pode ser? Bora. Eu acho que também o conflito entre a legislação e a evolução, quando se diz do uso de dados, né? Existe um conflito ali, né? Privacidade, o uso, o quão a gente pode, como tratar esses dados tudo. Eu acho que é algo também que é legal. Então vamos começar do princípio. Temos os dados aqui, qual que seria a melhor maneira de uso ou qual que seria uma diretriz ali interessante para começar? Para evitar um viés ou para ter o guardrail para a gente estar de acordo com os valores da empresa? Vamos lá. Eu acho que o viés é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente discute. Porque tudo que a gente busca nos dados são os vieses. Você quer encontrar o viés, na verdade. Verdade. Principalmente com os seus modelos, né? Só que tem alguns que você gosta, outros que você não gosta. Né? Você quer encontrar o cara que quer comprar o seu produto, você quer encontrar aquele cara que é muito arriscado, você quer encontrar vários vieses nos seus dados. Tudo que você busca quando você trabalha o dado é encontrar vieses. Tá. Né? Então o problema não é o viés em si. Só que você tem no dado vieses que você não gosta quando você encontra.
né? São vieses muitas vezes históricos, né? Que você muitas vezes encontra na sociedade e que você às vezes até se envergonha de tê-los. Mas vai estar refletido ali. Vai estar refletido porque é uma representação fiel da nossa sociedade. Fora o risco do viés intencional, né? Do envenenamento. Exato. E que são impostos ali na sua base por uma pessoa mal intencionada, né? Então, aí você tem que proteger o seu uso daquilo que você não quer. Ou daquilo que você, né, alguém impõe para você. Então, o viés em si não é o problema. O problema é como é que você trata a informação, né? Você tem com a consciência do que você tem na mão, né, e com o que você quer fazer com aquilo. Mais uma vez, o problema é o que tem antes e o que vem depois, né? A culpa não é do modelo. Tá. Quando você roda uma inteligência lá, uma IA, uma machine learning, é simplesmente uma representação do seu dado. Não tem preconceito nenhum ali, né? Não tem... simplesmente é uma representação fiel do dado. Daquilo que você pediu para ele fazer, né? Exato, é um algoritmo puro e simples, né? É uma representação simples do dado. Agora... toda vez que você manipula uma base de dados, você está impondo um viés nela. Acontece que você não necessariamente controla o resultado desse viés, né? E você pode estar impondo um outro viés que você não está vendo. E a tomada de decisão vai ser influenciada por isso. Exato. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque eu como um estatístico de formação, toda vez que você manipula, você tem que saber muito bem o que você está mexendo na sua base, porque você está impondo mais um viés. Então, eu prefiro muito mais uma vez você usando a base, você controlar o depois do que a saída do que manipular a entrada, né? E você controlar, eu sei que tem um viés e eu vou tomar minhas decisões considerando aquilo que é o meu história, a realidade do meu histórico. E aí sim eu vou tomar decisões diferentes em situações diferentes, né? Porque é muito difícil, né, você filtrar e você mexer com aquilo que está para dar. E a gente tem muitas vezes uma falsa ilusão de que vou abrir o algoritmo e eu vou resolver. A gente estava até falando disso ali, né? Fazer uma engenharia reversa. Por que chegou nessa decisão? Né? Essa é uma visão de causalidade. O que você abre o algoritmo, você consegue saber o que vai representar o que está acontecendo. Essa é uma ilusão. Assim, você não consegue, né? Porque existem correlações, né, que são muito não é linear, complexas, que não estão, inclusive, nos dados, né? Então, como a gente falou, eu acho que a gente deveria tratar esses problemas como as farmacêuticas tratam as questões das drogas, né? Uma droga nova que vai ser colocada no mercado. A gente deveria ir fazendo experimentos, entendendo o impacto e ir ajustando à medida que isso fosse evoluindo, porque não é tão fácil assim você trabalhar com essa questão dos vieses, né? E você ter estruturas nas empresas. A gente fez um trabalho muito interessante com um grupo da GV de comitê de ética dentro das empresas. Então, as empresas deveriam discutir os impactos. Eu acho que tem coisas que são claras que você não quer usar nas empresas, né? Nos modelos, que você não... informações que você fala, não, isso aqui não é legal, eu não quero usar. Né, como diretriz, isso está claro. Agora, tem coisa que você também pode usar e você vê que causou um impacto que você nunca pensou. Você tem que ser humilde e falar, essa coisa aqui eu nunca pensei que esse modelo fosse gerar esse impacto. E você ter um grupo na empresa que vai tomar uma decisão e tratar isso de uma forma, né, direta e objetiva e não fugir do problema e tratar isso com o mercado e com a pessoa, né, ou com o segmento, porque senão fica difícil, né? Então, eu acho que essa forma de você
você trabalhar tem que ser uma forma muito orientada. A legislação, ela te traz diretrizes muito claras do que é bom e o que é ruim em termos de impacto para a sociedade, para as pessoas, que eu acho que toda empresa vai querer seguir isso. Então, eu acho que a legislação, ela também ela não consegue definir claramente todos os limites que a gente vai poder fazer, porque é difícil, é muito complexo, né? Mas ela define assim, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que tomar cuidado com isso. Que, pô, é legal. São quase verdades universais. Se você pensar bem, não, ali eu não vou, quase né? um bom senso. É bom senso. Ela tá declarando bom senso, praticamente, entendeu? E ela tem uma questão também que eu gosto sempre de enfatizar, que é o seguinte, ela te dá, na verdade, mais segurança para você fazer o teu trabalho. Você vai saber o que em teoria pode e o que não pode. Pode, isso. Deixa de ter subjetivo, né? Exato. Então, você pega, por exemplo, na Equifax, você tem lá toda uma declaração do que a gente quer quando a gente constrói um modelo, quando a gente constrói, você tem que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo, entendeu? Então, quando você vai construir uma ferramenta, tem um processo ali onde você tem que se pautar para fazer uma ferramenta. E as empresas todas hoje já estão caminhando para isso, para direcionar. Mas mesmo assim, quando você põe um processo na rua, né, você provavelmente tem um risco ainda, e também tem isso, né, risco de modelo, você tem um risco associado de causar um impacto que você não previu. Sem dúvida. Né? E deixa eu fazer você falou do risco do modelo, tem um ponto que tá se falando bastante agora, principalmente por causa do GenAI, de tudo que é a tal da alucinação. Isso. Que é um dos grandes riscos que a gente vem discutindo agora. Fala um pouquinho pro nosso público que catso é esse de alucinação e por que isso acontece, que na cabeça das pessoas não entra. O negócio é treinado pra fazer uma coisa, ele já fez só aquilo, não faz sentido ele alucinar. O que é isso que pode trazer? A alucinação é assim, quando você roda o algoritmo, que é o LLM, que é vamos dizer assim, a combinação de palavras, ele é um O LLM é o Large Language Model. Isso, o Large Language Model, ele faz, o algoritmo, explicando de uma forma simples, ele pega uma palavra, ele busca a melhor palavra para combinar Com aquela. a próxima, e vai fazendo isso, é tão simples quanto isso, tá? Vai fazendo isso em escala. Só que ele faz isso em escala. Só que, muitas vezes, ele combina palavras que não tem nexo nenhum. E aí são alucinações. Quando você pede para ele fazer, você põe lá um script, né? Você põe um prompt, né? Pedindo para ele fazer alguma coisa, ele pode acabar combinando coisas que não tem nexo nenhum. Mas ele gera aleatoriamente ou ele enxergou isso dentro dos dados, uma combinação que era usual? Ele enxergou dentro dos dados, mas porque ele seguiu um caminho que não faz sentido. Uma hora ele Por fez isso uma que correlação. ele achou uma correlação nos dados, por isso que é correlação. Né? Ele achou uma correlação que não tem nexo, não faz sentido para aquilo. Ele alucinou. Pode ser um erro na base, pode ser qualquer coisa. Não necessariamente é um erro, é assim, certo e errado é diferente de bom e ruim. A base está lá. Muito bom. A base está lá, entendeu? Entendi. Todo mundo. Mas é um conceito que muita gente tem dúvida, né? Assim, e é estranho as pessoas pensarem que isso pode acontecer. Essa pergunta vem muito para você? Acho que no meu grupo ali a gente acaba não, porque eu trato com muita gente que é do ramo, acaba não vindo. Mas provavelmente se a gente for ali né, falar com pessoas menos da área, com certeza, as pessoas não entendem o que é alucina. Como é que o chat GPT alucina, assim? Mas é isso, ele segue um caminho que não faz sentido nenhum, né? Assim, um exemplo que eu gosto de dar é assim, se subiu todas as obras de Shakespeare, aprendeu muito como escreve, a chance de você pedir um poema que seja parecido com Shakespeare, ele vai realmente ter uma assertividade muito grande, porque ele leu tudo, ele sabe qual é a próxima palavra, qual é a estrutura, tudo direitinho. Agora, se tem poucas obras e tem ali dentro dessa base de dados documentos de tecnologia, nessa alucinação ele não tem o suficiente, ele sai buscando por tudo quanto é lugar, né? Ou até na internet também, e gera esse caos, que é a alucinação. Agora tem uma coisa interessante que vocês podem fazer. Pega o mesmo prompt e roda ele em vários GPTs diferentes. Você vai chegar no mesmo resultado.
Esse eu não fiz, você fez já? Interessante. Não, eu comparei basicamente o ChatGPT com o Gemini. Mas roda o mesmo prompt. O mesmo prompt nos dois. Foi muito parecido a resposta. Porque a base de dados é a mesma. Todo mundo pegou no Google? A base de dados é a mesma, o algoritmo é muito similar. Entendeu? Ou seja, se você hoje escala isso, tá todo mundo indo para o mesmo lugar. Entendeu? Vamos falar de futurologia? No Gartner, você comentou, né, que uma das suas funções lá como advisor é falar com que os pesquisadores, o que vem por aí, né? O que vem por aí relacionado à inteligência artificial, ao uso dos dados, à governança? Qual que é a tua visão, vamos aí, em médio a longo prazo? Olha, eu acho que a gente vai ter ainda uma curva grande de adoção dessas tecnologias, muito em função de coisas, eu vou chamar aqui mundanas, mas é como sempre foi, organização dos dados, organização das bases, as empresas se prepararem para o uso e adoção dessas técnicas. Eu acho que a gente não vai ser de uma hora para outra que a gente vai escalar essas tecnologias. Eu acho que uma segunda coisa vai ser essa questão da ética. A gente vai ter muito desafio de governança, porque a gente vai começar a esbarrar em muitos problemas de impacto nas pessoas nessas soluções. E a gente vai entrar em muita discussão. Eu estava vendo agora o risco de impacto psicológico, neurológico das soluções de IA, de dogmatismo e de, assim, é bizarro, assim, o que pode impactar as pessoas em termos no psicológico das pessoas, uma aplicação em massa de inteligência artificial. E as leis estão começando a se colocar isso como isso é novo, né? Foi a primeira vez que apareceu no Gartner que o risco de IA eram pessoas, né? Com duas coisas: conhecer os problemas reais e burnout. E você não considera que talvez saber pensar vai ser algo que a AI pode dificultar um pouco o ser humano? Então, é o risco. É assim, você estruturar o problema e assim, as pessoas, né, essa superficialidade vai estar começando a impactar e tem que começar a ter risco, né? Eu acho que a gente vai ter que lidar um pouco com isso. Eu falo, é um nível de abstração muito alto. Eu converso muito com o meu time, com o pessoal eu tenho um receio muito grande de que a AI pode emburrecer a geração que está começando a trabalhar somente com isso. Que ele não fez na mão, ele não sabe... Por exemplo, no mundo de cibersegurança, por exemplo, o cara nunca fez um estudo detalhado se ele vai poder perguntar para a AI e vai responder para ele. Lógico, é trabalho facilitado, entendo, mas e se algum dia ele não tiver aquela ferramenta? Como é que ele vai conseguir sobreviver àquilo? Eu acho que vai mudar... as habilidades da pessoa que vai ser mais importante para o negócio. A gente antes valorizava muito aquela pessoa que tinha muito conhecimento e que tinha aquela capacidade de trabalhar muito, e entregar muito e muito em função do conhecimento que a pessoa tinha. Esse cara está sofrendo hoje porque um cara, muito facilmente, ele consegue buscar esse conhecimento numa inteligência artificial, se preparar e entregar muito mais rápido que ele para a empresa o resultado. Sim. Né? Então, você ter a habilidade de usar essa ferramenta então uma habilidade de comunicação, de tomada, de estruturar um problema e capturar toda essa informação e propor uma solução para o negócio é muito mais vantajosa hoje do que você saber as coisas
e você trabalhar de uma forma intensa. Tá mudando. Provavelmente um cara que você valorizava muito, ele vai ser atropelado por obsoleto. um cara que você provavelmente não dava tanto valor. O cara que sabe fazer perguntas e não sabe tanto responder, mas... Mas aquele cara que consegue, que souber usar bem, mas ele souber vender, souber se comunicar bem, transitar bem dentro da empresa, propor o problema e botar o negócio para funcionar dentro da empresa, esse cara vai ser mais valoroso para você do que um cara que antes você valorizava. Você vai ver. Enciclopédia. E a resposta da AI, ela é inversamente proporcional a quão melhor você contextualiza, qual melhor o teu repertório, né? Então, com isso, vai trazer uma resposta muito boa. Porque você ser um cara bem ali, né? Isso essas dinâmicas todas vão mudar dentro da empresa. Quem é o profissional que você busca, comunicação. Você não vai mais pedir para um cara fazer a criação. Você já chega com um monte de proposta de criação pro cara. Você fala, só monta esse negócio para mim. Só para uma coisa muito específica você vai buscar uma empresa de criação nova. Você vai mudar, cara. Vai mudar muita coisa. Muita coisa. Acho que outro ponto que vai influenciar bastante é o poder computacional com quântico. Exato. A capacidade de processar sim, esses dados agora. Você viu, eu estava comentando sobre o podcast do Sam Altman, onde ele fala justamente isso. Ele falou assim, a limitação hoje do algoritmo é a capacidade de processamento. De armazenamento e de energia. Exato. Ele falou assim, você tem esses 3 fatores que é o que limita o poder da inteligência artificial. Ora, cada vez mais NVIDIA ganhando cada vez mais você vai ficar melhor e com mais capacidade. É a história do Big Data. Antes não tinha Big Data. O dado tava lá, era um monte. Exato. Surgiu a capacidade de processamento. E aí veio com mais capacidade ainda. Foi o que eu falo. A história é poder de processamento. Poder de processamento. E o diferencial é o da organização do dado. E você tinha comentado com a gente da questão da desinformação. Foi na RSA que você viu esse tópico no Não, foi Fórum Mundial? No fórum do relatório do Fórum Econômico Mundial, de que nos próximos anos um dos top 3, acho que riscos, e que ganha mais importância ainda nos próximos anos é desinformação. Desinformação gerada por fake news, gerada por alucinações, por falta de confiança em modelos, por as pessoas usarem o modelo sem saber o input e o output da forma correta. Acho que o receio de que a desinformação em geral pode causar problemas grandes para a sociedade de uma forma bem abrangente. Sem dúvida, esse risco de modelo, né, incluindo o IA, é um risco que vai ter que entrar no radar. Como é que você controla isso? Porque todo mundo... E não é, vou fechar aqui... Cara, todo mundo vai começar a botar essas coisas para funcionar. E aí você não vai mais saber quem está tomando conta do quê. E da onde veio essa decisão, tudo automatizado, que é o antigo Shadow IT. vai explodir. O Shadow AI vai ser... vai explodir. Porque hoje tem aqui, ó. O cara faz a pergunta aqui no GPT da vida ou em qualquer outro engine e se ele assumir que aquilo é uma verdade absoluta... A empresa não tem AI, ele pega o código e coloca no AI público. Pior ainda, né? Tem o debate da atriz americana que fez uma proposta para ela para usar a voz dela como a do GPT, né? Ela não aceitou por questões de uso, como é que é o seu controle e tudo. O GPT criou uma voz que é muito similar à dela. Então, a realidade se confunde com o virtual. Eu acho que essa é uma outra questão. É o seguinte, hoje a gente começa a ver fraudes de WhatsApp, de tudo, que antigamente era um texto com a voz da pessoa, a imagem da pessoa. Os fakes, né? Então, você saber se realmente aí vem a desinformação, tudo, se é o Nick que está aqui nesse podcast ou não no futuro, pode ser uma questão de... Os riscos são grandes, né? Assim, eu acho que como é que a gente vai controlar isso, né? Você não... Então, eu não sei. A gente vai ter que caminhar para o final, infelizmente, mas eu não vou sair daqui sem um glossário. eu vou ter que sair daqui, não tem como. Dados, dá uma definição para a gente. O que é dados? Dados, para mim, seriam sobre pessoas ou coisas. Coisas, perfeito. E aí quando você tem um data lake, que seria uma quantidade maior de dados, como que seria uma definição desse data lake? Uma coisa mais estruturada? Eu acho que é um conjunto... Eu não gosto muito do termo data lake, mas Qual seria um
Não, seria um conjunto desses dados não necessariamente organizados. Podem não ser Um organizados grande também. repositório de grande dados. Estruturados e não estruturados ali. Exatamente. E se as empresas querem tirar maior proveito dos dados, ela tem que caminhar para esse dado estruturado, correto? Não necessariamente. Tá. Hoje não. Hoje você tem muitas técnicas de exploração, inclusive com ele não estruturado. Mas o que eu acho que você precisa é vir de trás para frente. Qual é o problema que você quer resolver muito claro. Sempre ter isso em mente. Tá. E quando a gente vai para um machine learning, isso é a mesma coisa que AI ou não? Aí tem machine learning, para mim, uma grande arcabouço onde inteligência artificial, para mim, está no meio de tudo isso. Uma aprendizagem de máquina. É que eu sou da velha guarda. Para mim, machine learning é o machine learning. Sempre esteve lá. Sempre teve entre nós. Tem várias escolas aqui, que um tá dentro do outro, que, assim, para mim... E se um conselheiro ouvir machine learning, o que ele deveria associar? E se ele ouvir AI, o que ele deveria associar? Ou é a mesma coisa, por definição? Eu acho que ele deveria colocar no mesmo... Tá bom. Eu acho que AI hoje, quem sabe é um termo moderno, onde a diferença técnica hoje, o pessoal define tecnicamente diferente, mas para ele, na prática, é algo que ele deveria dar atenção, que ele deveria aprender como que isso impacta o negócio e ele deveria usar isso da melhor forma possível para gerar negócio. E para melhorar a vida das pessoas, das empresas, porque é o futuro que é inevitável. Então, ele tem que, já que ele está ali numa empresa, aconselhando uma empresa, ele precisa ver como é que ele vai usar isso para... Aí tanto faz, se é machine learning, se é IA, se é LLM, neural, linguagem natural. Eu, apesar da minha formação técnica, eu acho que eu vi isso mudando de nome no tempo, né, evoluindo, tem muito marketing em volta de tudo isso, mas eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, né? Que a gente tem que tirar um pouco essa espuma toda, mas... Extrair, né? Mas tem muita coisa legal. Eu acho que tem muita aplicação legal que está por trás, muito investimento, muito dinheiro. E no final do dia, eu acho que... nós estamos num momento muito especial de mundo, assim. A gente está revolucionando, está mudando. É uma disrupção como há muito não se via, né? Fala-se que era a primeira, depois da internet, talvez seja a grande, né? Agora, como é que aproveita, né? Como é que a gente usa isso a favor da sociedade, né? A favor de realmente criar valor para todo mundo. Agora, nós temos, assim, um risco que vem junto com essa brincadeira aqui. Como tudo, né? Que a gente vai ter que olhar. É isso. Né? Muito bom, muito bom. Cris, alguma última pergunta? Eu acho que o que mudou, a linguagem natural foi que mudou, que deu esse boom, essa hype na IA nos últimos tempos, ela que permitiu esse acesso mais amplo, na sua visão? Acho que sim. Essa técnica de linguagem natural, ela não, apesar dela não ser nova, ela nunca foi aplicada dessa forma. Né? A aplicação do GPT, ela é sensacional. Cara, assim, você usa aquele negócio, é fantástico. A forma como eles criaram aquilo e conectada nesse banco de dados bizarro, gigante que a gente tem. A forma como eles construíram a aplicação é sensacional. E uso no dia a dia, né? Eu estava usando outro dia, eu queria saber se a moto cabia dentro do carro. Eu dei as dimensões e falei da moto, o cara calculou e falou, essa moto não vai caber por causa disso, disso e disso. Assim, cara, você consegue usar de uma forma muito simples. É fantástico. Assim, se eu for fazer uma avaliação técnica, você fala, não, esse negócio aqui já tem faz tempo. Agora, cara, o jeito que eles fizeram... A facilidade de uso. E disponibilizar da forma como eles disponibilizaram para todo mundo poder usar, qualquer pessoa que não tem a mínima noção consegue ir lá e apertar um botão e falar com o negócio, cara. Cara, é bizarro. É sensacional. Puta de um negócio fenomenal. Transformador. Fenomenal. É transformador, de verdade, entendeu? Então, agora tem as suas limitações. Agora, a gente está vendo produtos que estão sendo feitos em cima disso, são sensacionais, cara. Eu acho
Outro mundo. Facilitando a vida de muita gente. Raposo, obrigado aí pela aula, pelo Bacana, né, bate-papo, um papo bom, um papo fluido e com conteúdo espetacular. Eu que Prazer. agradeço, obrigado. Obrigado. E, Raposo, se o pessoal quiser entrar em contato com você, você pode compartilhar o teu LinkedIn para acompanhar o teu trabalho. O que você sugere para nossa audiência? Pode ser o LinkedIn, eu nem sei como é que tá lá, mas é Ricardo Raposo a gente lá. Coloca aqui embaixo. E tem um e-mail da Equifax, que é ricardo.raposo@equifax.com também, se alguém quiser. Tamo lá. Que bom, maravilha. Então eu queria deixar um desafio aqui para vocês. Então quando a gente fala de dados e AI, não se pergunte se você vai usar, mas como que você vai usar para ajudar no teu dia a dia, no seu trabalho e na sua empresa. Então a gente espera ter entregue aqui para vocês um conteúdo muito bom, que você compartilhe com a sua audiência, ative o sininho para sempre receber em primeira mão o nosso conteúdo e deixe seu comentário para que a gente continue esse papo no mundo virtual.